Paz de Cristo que se faz presente, muito boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Mestre Jesus, referência para todos nós. Pedimos a assistência do alto, acredito nela, para que a inspiração possa nos auxiliar e as palavras aqui colocadas contribuam para todos nós, encarnados e desencarnados, a identificarmos os propósitos de Deus em nossas vidas, para que possamos identificar os ensinamentos de Jesus e assim, alimentando o nosso pensamento, possamos fazer as melhores escolhas diante das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Que Deus seja sempre louvado. É sempre motivo de alegria estarmos aqui no Cristo. E nessa primeira participação nossa desse ano, eu trago um tema que acredito eu, julgo eu, todos nós seja necessário, que é a necessidade da nossa transformação moral. Quem sou eu para afirmar que os irmãos aqui presentes estejam a desejar quanto às suas escolhas diante da moralidade? Mas, se somos falíveis, se Deus permitiu que reencarnássemos, é porque temos a necessidade de repararmos erros do passado e continuarmos aprendendo, buscando o conhecimento. Partindo então dessa premissa, posso afirmar que todos nós somos necessitados desta oportunidade de reavaliarmos o que pensamos, o que falamos e como estamos agindo. E qual seria então o parâmetro para que cada um de nós pudéssemos fazer uma autocrítica, uma autoanálise e verificarmos se estamos verdadeiramente agindo dentro dos rigores da moralidade? Por que é que eu falo dos rigores? Não quero dizer rigor no sentido de punição, mas quero dizer o rigor no sentido daquilo que verdadeiramente acreditamos, aceitamos, estamos exemplificando e diante de uma disciplina nossa, estamos neste rigor. Mas, ao longo da humanidade, algumas referências foram nos passadas. E aí eu estou numa casa cristã e é o Cristo que vai ser a nossa referência. O Cristo, aquilo que o antecedeu, e o Cristo a partir do momento de Jesus estando entre nós. O que nos antecedeu ao Cristo, nós temos a revelação de Moisés e os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos tem um que é não matar. Ora, esse mandamento permeia a humanidade em nível de ensinamento. E diversas doutrinas cristãs e não cristãs entendem como não matar algo que deva ser evitado. Qualquer que seja a necessidade e a consequência. Primeiro, eu absorvo a ideia, não matar. Vamos então, nessa mesma linha de pensamento, usando essa referência, uma passagem do Evangelho. Aí Jesus já se faz presente. E eu vou ler aqui rapidamente esta passagem que está em Mateus. Não vou dizer o nome dos discípulos, mas ela é por demais conhecida e vocês vão naturalmente associar. Lá em Mateus 26, no versículo 48, diz assim: E o que o traíra tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o.
E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijo-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, que viestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Os dois discípulos, eu acredito que vocês já saibam, já identificaram: Judas e o Pedro. O senso comum que somos todos nós, em análise de moralidade, e aí eu vou falar de moralidade civil. Todos nós estamos envolvidos pela moralidade civil, que regula a sociedade. O senso comum diz: o traidor. E essa ideia permeia por muito tempo. Até hoje, no sábado de Aleluia, as pessoas dependuram, dando sinais de um enforcamento, motivado por um suicídio, e vamos queimar o Judas. Que sentimento é esse de moral? As pessoas pararam para analisar os motivos que levaram o Judas àquele ato. Isso é uma análise moral. Pararam para pensar que ele tinha um ideal revolucionário. Ele sonhava, ele desejava que o povo hebreu fosse libertado da opressão dos romanos. Ele acreditava que o Cristo poderia fazer, que Jesus poderia fazer uma revolução, porque ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha influência. Mas a moral do Jesus era uma outra, ele via por um outro viés. Mas o senso comum continua até hoje penalizando e até acreditando ser justo que os traidores sejam eliminados, destruídos. Jesus vem, então, faz uma observação para Pedro. E aí vamos analisar a moral do Pedro. Pedro, né, um homem rústico, em uma sociedade em que os valores morais embrutecidos eram apresentados à luz de uma autodefesa, empunha uma espada e vai defender quem ele ama, por acreditar que era uma prisão arbitrária, desnecessária. Agride, fere, e o mestre manda ele embaiar a espada. E alerta, com quem usa desses artifícios, dessas ferramentas, irá padecer, irá ter consequências. Para muitos, é nobre, é corajoso a atitude do Pedro, principalmente para aquela época. Mas para nós outros, em uma casa espírita, aí agora vamos Jesus, e agora com a terceira revelação que somos nós, o Espiritismo. Como é que Jesus poderia afirmar que quem ferisse com a espada seria ferido? Seria pela questão do olho por olho e dente por dente, que já existia essa ideia? Com quem ferro fere, com ferro será ferido, também já se tinha essa ideia? E como é que Jesus, então, não explicou quem iria ferir com a espada poderia e deverá morrer pela espada? A doutrina espírita, então, agora já nos explica, pela lei de causa e efeito, nós vamos pagar pelo nosso erro. A reencarnação já nos assegura que pela reencarnação os nossos erros equivocados do passado irão se refletir no presente. Faz diferença, irmãos? Essa informação, esse conhecimento, esta ideia, quando cada um de nós passamos a refletir, acredito que sim. Portanto, quando a gente convida para essa transformação moral, estamos em sociedade. O que é que nos diz a regra desta moralidade?
através das leis que regem o comportamento da gente, aonde os hábitos, a cultura, a forma de pensar vai influenciar os legisladores, vai influenciar os julgadores, vai influenciar todos nós quanto à linha de conduta, nos mostrando o que deve ser feito e o que não deve ser feito, nos mostrando o que é certo e o que é errado. O que faz errado vai ser punido pelos ditames da lei. Isso atende às ideias do cristianismo, isso por si só atende às ideias do espiritismo, ou há de se ter algo mais que possa não anular, mas complementar sempre? Tem algo mais. E é esse algo mais que eu trago para a gente apreciar de alguma forma na noite de hoje. Portanto, a doutrina espírita se posiciona no Livro dos Espíritos, está ele aqui na sua terceira parte, tem ela toda voltada para as leis morais. Essas leis, ditadas pelos Espíritos, ela está em consonância com os 10 mandamentos e ela está em consonância com os ensinamentos de Jesus. Porém, ela avança, ela se aprofunda, ela abre as nossas mentes para que a gente possa verdadeiramente compreender o que o Mestre nos ensinou como lei maior: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e ao irmão como a nós mesmos. É a segunda lei. Pronto. Mas hoje, de forma proposital, que está no capítulo 17 aqui do Evangelho, dos seres perfeitos, Jesus avançou e disse: não basta amar a Deus e amar ao irmão. Nós temos que fazer um esforço para amarmos aqueles que não gostam da gente. E aí ele citou, né? Amar o inimigo, não é isso? Amar o inimigo, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam. Chegou. A memorização ia falhar aqui agora. Então, na verdade, nós estamos na realidade de cada um de vocês, verdadeiramente adorando a Deus na crença da sua existência? Acredito que se fizer uma pesquisa, uma enquete, sim. Nós estamos nos colocando no lugar do outro, do semelhante, e nos colocando no lugar do semelhante, fazendo a eles o que gostaria que fizesse com a gente. Isso é o amor. Estamos fazendo essa avaliação? Acredito que em algumas vezes sim. Mas amar o inimigo, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Fazer o bem para aqueles que você sabe que já lhe prejudicou é complicado. Orar por aqueles que lhe prejudicaram, perseguiram, caluniaram, acredito que já fazemos isso. Enfim, eu não sou um julgador. E o propósito aqui não é trucidar, não é martirizar a mente de vocês, porque a própria doutrina nos alerta. Não há necessidade de uma autoflagelação, de uma autopunição nossa, de ficarmos presos, né? Apesar que o Cristo dizia, afirmava, haverá dores, né? Sofrimentos, choros e ranger de dentes. O que seria esse choro e ranger de dentes? Que não seja justamente a angústia dentro de cada um de nós, diante de uma identificação, fruto de uma análise daquilo que fizemos e nos arrependemos. Mas a leitura preparatória, ela foi muito interessante, ela nos alerta que a morte não existe. E que nós vamos para um local, e esse local já tem a denominação que é o mundo dos espíritos, levando consigo justamente toda essa bagagem de conhecimento e desses valores morais. E aí agora eu acrescento essa palavra, valor moral. O que seria esse valor? E eu não estou falando valor no sentido monetário. Eu quero chamar a atenção valor no sentido daquilo que damos verdadeiramente importância. Se estamos na matéria, estamos sofrendo o tempo todo a influência dela.
E estando na matéria, o que é que me importa? Me importa ser feliz? Me importa ver meus filhos bem-sucedidos? Me importa prosperar nos meus negócios? O que importa na vida de cada um de vocês? Diante dessa oportunidade que Deus permitiu reencarnarmos, e estamos aqui. Portanto, aproveitando os ensinamentos de Jesus e complementando com a doutrina espírita, a doutrina sinaliza para a gente e nos apresenta a moral cristã. Ou seja, resumir para que fique fácil o entendimento. Eu me lembro, e eu digo resumir, quando eu era criança eu via os adultos dizer, quem muito abraça, pouco aperta. E é verdade. Então, é bom que a gente possa condensar em coisas mais simples que permitam uma compreensão diante de tantas coisas que a gente procura realizar em nossas vidas físicas. Principalmente quando ficamos preocupados que a idade chega e vamos morrer, e aí alguns outros que não acreditam na reencarnação dizem, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar. A doutrina diz, irmãos, que a moral é a identificação nossa, é aquela que nos apresenta a prática do bem. Simples, né? Do bem. E aí, que bem é esse, Carlos Alberto? Porque nós estamos acostumados a dizer assim, eu quero meu bem-estar. Vocês já ouviram essa frase? Quero meu bem-estar. E o que é bem-estar? É estar no seu conforto do seu domicílio? Seu bem-estar está em fazer viagens para aqueles que gostam de fazer e fazem por merecer as suas viagens de férias? O seu bem-estar é estar reunido em família? O seu bem-estar é estar na casa de oração trabalhando em prol de uma causa social? Cada um está analisando. Está tendo a oportunidade agora de analisar que bem é esse. Aí ele aprofunda. Esse bem, ele tem que estar associado aos ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, ele contempla a lei divina, no seu aspecto de leis espirituais. Porque no seu aspecto de lei física, e aí se falando da terra, desta belíssima casa que nos acolhe, as leis físicas a gente estuda. Estuda enquanto buscamos a intelectualidade. Aprimoramos o nosso saber no mundo físico, porque a gente estuda biologia, física, química. É lei divina atrelada às leis físicas. Mas tem as leis divinas atreladas à espiritualização nossa. Jesus foi aos pouquinhos nos apresentando. Olha uma frase aqui de Jesus aqui. Quando é que nós vamos nos tornar pescadores de almas? Antes dele afirmar isso aí, lá no Sermão do Monte, já no finalzinho ele disse, vós sois luz, faça resplandecer ou faça brilhar a vossa luz. Porque na hora que resplandecer a vossa luz, nós estaremos pescando. Mas pescando é indo de encontro. Que almas é esse que eles sinalizam? São todos aqueles que têm menos conhecimento do que a gente. E o conhecimento que eu estou tentando na noite de hoje levar para vocês não é o de matemática, de física, de química. É o conhecimento levando a uma importância de nós, cada um, na sua individualidade, respeitando a realidade existencial de cada um, que eu não as conheço. Não sei os detalhes da formação doméstica dos que aqui estão. Não sei nem a profissão que vocês exercem. Não sei a realidade da vida do dia a dia, se está tudo em paz, se está mais ou menos, ou se não estou vivendo dias de felicidade. Enfim, cada um sabe. E às vezes, quando estamos em dificuldade, buscamos até ajuda de profissionais que aprenderam
a estudar a mente humana e o comportamento humano, as terapias, as diversas que existem. Buscamos ajuda na casa de oração. Enfim, nós somos assistidos. Isso é uma verdade. Mas este bem que caracteriza as leis divinas, nós estamos mal acostumados, me permitam, é a minha ideia, de querermos pratos feitos. Me dá uma regrinha aí, me facilita. Tem uma frase que eu gosto muito e que diz que é atribuída a um estrategista prussiano chamado von Bismarck. E ele dirigiu a Prússia antes dela ser conquistada e anexada pela Alemanha. E ele era um militar. E ele dizia assim: tolos são aqueles que aprendem às custas de suas próprias experiências. Eu aprendo com a experiência do outro. É mais rápido. Mas aprender com a experiência do outro não cola copia, não. Porque o outro que você está observando, ele teve uma realidade que provavelmente difere da sua. Mas eu posso já pegar muitas das coisas dele e aprimorar. E o Cristo disse isso. Ele não destrói nada, ele aprimora. E todos os dias nós estamos sendo convidados para aprimorar. Voltando àquela parte inicial que eu falei do não matar. Me permitam insistir para ver e levar os irmãos a uma reflexão. Eu fui militar. Eu vivi essa experiência. E quando eu fui militar, lá na caserna, eu tinha uma função. Eu era oficial de tiro. Eu ensinava as pessoas a atirar. Era a minha profissão. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Era uma frase de efeito que lá está. Faz parte da instituição. Muito bem. Ensinei a inúmeras pessoas a atirar porque eu estava preparando-os para uma guerra. Era a minha profissão. E quando eu estava como militar, me foi permitido adquirir armas para meu uso próprio. Quando eu saí da instituição, eu me desfiz de forma legal da arma e cancelei meu porte de arma. Pronto. Não tenho mais a arma hoje. E entenda esse meu testemunho e esta minha provocação, ela não tem nenhum cunho político ideológico. Se tem uma ideia, a ideia que eu estou querendo falar desse testemunho permeia pelo cristianismo, pelas minhas convicções. Como cidadão que somos todos nós, se existisse um plebiscito, uma consulta popular, perguntando se é justo alguém se armar ou não, para mim é indiferente, enquanto cidadão, se vai fazer o plebiscito ou não. Se o voto vencedor for, pode se armar, eu não vou me armar. É a minha consciência que sinaliza para isso. E aí eu vou aprofundar. As pessoas que querem se armar ou justificam, dizem que é para proteger a família. Respeito o ponto de vista. Mas eu aprendi lá naquela instituição que a arma na mão de um inoperante, ineficiente, se torna até um perigo. Porque as pessoas têm a posse da arma, mas não têm a capacitação de manusear a arma. Inclusive, podendo causar graves acidentes no núcleo familiar. Inclusive, estando com a arma legalizada, digamos, se ele for permitido estar, o fator surpresa de quem vem atentar contra ele possa levá-lo a ensaiar uma reação, a fazer uma reação, e ele ser vitimado. Portanto, eu estou falando isso porque todos nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e todos nós temos informações o suficiente para podermos e devermos nos posicionar,
primeiramente, nos posicionarmos enquanto seres individuais, mas, acima de tudo, nos posicionarmos enquanto seres que vivem em coletividade. É isso que nós não vamos abrir mão da moral civil, mas é preciso essa que diz o que é certo e o que é errado, na visão de uma maioria, e desta maioria impõe a minoria por força de lei, e muitas das vezes nós somos forçados a nos adequarmos sob pena de estarmos agindo de forma ilegal. E a sociedade precisa estar organizada nesse sentido. E assim convivemos. Mas a moral cristã, ela vai dizer certo, errado, deve, não deve, mas quem vai dizer isso é a sua consciência. Quando você vai refletir, isso é para o bem, o meu bem e o bem dos outros. Mas, Carlos, você então vai dizer que você não vai reagir, que você vai ser ultrajado, que a legítima defesa não é algo... Olha, eu não sou do ramo do direito não, tá? Eu sou apenas um cidadão, sou um comerciante, mas gosto de pensar para poder ter os meus valores. Você não vai... acha que é justa a legítima defesa? Eu diria, irmãos, vocês acreditam na reencarnação? Vocês acreditam em Deus, primeiramente? Vocês acreditam em Deus, na sua justiça e no seu amor? Vocês acreditam na vida futura? Quem foi perguntado aqui se o homem de bem acredita? Homem de bem, pessoa humana. Acredito. Se lhe acontecer alguma coisa, é por covardia? Será que Deus não tem poder de lhe desviar dos momentos infelizes que poderiam vitimar qualquer um de nós aqui? Que Deus é esse que a gente confia, acredita? Se me vitimarem por um tiro, vou ser trágico. Talvez os familiares e o senso comum, isso aqui está. No Evangelho a gente comenta sobre isso. Mataram um homem de bem, que vivia para a sua família. Esses questionamentos não nos levam a duvidar de Deus, se Ele é amor e é justiça. Vocês já pararam para refletir? Foi um pobre inocente, uma criança indefesa. Qual é o espírito daquela criança? Quem foi o espírito daquela criança no passado? Quem são os familiares que vão sofrer com a perda daquele ente querido? Vocês já pararam para refletir? O espírita precisa refletir. Aí eu digo, o espírita, força de expressão. Porque o católico precisa, o evangélico precisa, todos precisam, até o ateu, aquele que não identifica Deus como algo necessário em sua existência, que nós respeitamos, mas precisa refletir. Porque é a reflexão que vai nos levar a uma escolha. Daqui a pouco, quando nós saímos, vocês fizeram a escolha, muito obrigado por estarem aqui na Noite de Deus, vocês fizeram a escolha de vir para cá. E sabem quais foram os motivos. E quando nós sairmos, nós vamos fazer escolha. Uns vão dizer, eu vou escolher ir logo para casa, outro vou escolher, eu vou passar na casa de minha mãe para ver ela. Enfim, vivemos dessas escolhas. Mas essas escolhas precisam ter qualidade. Para que verdadeiramente acreditamos em Deus, acreditamos na vida futura e acreditemos que devemos fazer o bem para nós mesmos e para o nosso semelhante. Este bem vai estar intimamente associado àquilo que você julga ser o bem. E quem somos nós para apontar, censurar, julgar escolhas infelizes? Mas fazemos isso constantemente e sem sabermos a história do outro. Sem sabermos. Sabemos da nossa. Não sabemos quem formou, não sabemos os traumas da vida. Eita, idoso, um idoso que ultrajou uma criança. Que velho safado, desculpe os adjetivos. Que velho imoral. Aí vem
A análise percebe, esse cidadão que hoje está idoso, ele foi molestado quando criança. Ah, mas isso não justifica. Não julgue. Verdadeiramente não julgar. Chico nos disse isso, e eu sempre reproduzo para os irmãos. Quando foi perguntado a ele esse tempo da sua missão no movimento espírita, Chico, qual é, o que você nos diz de todo esse seu trabalho? Levou você a desenvolver o quê? A resposta que viria na mente do senso comum seria o amor. E ele não disse o amor. Ele repetiu por 3 vezes. Não julgar. Verdadeiramente não julgar. Verdadeiramente não julgar. E é verdade. Se pararmos para analisar, é a pura verdade. Portanto, a não violência, Gandhi disse em uma entrevista que se todos os escritos da humanidade voltadas para ensinamentos do bem fossem destruídos, como foram algumas obras destruídas na Inquisição do passado, mas se só sobrasse o texto da bem-aventurança, nem tudo estava perdido. Aí você escuta um depoimento desse. Já pararam para pensar, ler e entender o que diz as boas aventuranças? Felizes os que são pobres de espírito. Eu estou dando só um exemplo. Que pobreza de espírito é essa? É espírito, pobreza material, social? Ou é pobreza no sentido de ser desprovido de um nobre sentimento? E aí, quando eu falo de sentimento, eu vou abrir uma linha de pensamentos aqui agora. O benfeitor Emmanuel, ele diz assim: quando as pessoas se sentem diante dos seus valores materiais descrente, desmotivado, acende um sinal em nossas mentes, como se fosse um estágio. Muitas das vezes isso chega como um desalento quando estamos com a idade já avançada. E paramos, desaceleramos, as nossas aquisições, aquelas vontades, os desejos de conquista, e começamos a pensar: meu Deus, lutei tanto para ter isso e hoje... E aí a gente começa a mudar os nossos valores, começamos a mudar a importância das coisas. É um estágio isso. E aí Emmanuel disse que nós estamos, aí é o sinal de que nós estamos nos espiritualizando. Só que vamos precisar envelhecer para começarmos a fazer isso? Não. Vejo aqui na assistência jovens. Jovens que estão buscando um conhecimento, ainda que seja uma doutrina associada a uma religiosidade, mas que essa religiosidade só tem um propósito, que é a ligação com o divino, a identidade com o divino. Nos colocarmos como verdadeiros filhos nessa relação de paternidade, de um ser superior ajudando um ser inferior a se melhorar. Isso é uma busca. E aí Emmanuel diz o seguinte: simbolizamos o nosso processo evolutivo na imagem de 2 asas. Por que é que ele vem com essa ideia de 2 asas? Lembram que a igreja, Maria viu o anjo, Isabel viu o anjo, Zacarias viu o anjo, mas eram seres humanos, em espírito. Mas como é que ele desceu? Aí não se tinha resposta. Para ele subir e descer, não tem elevador. Vamos botar um par de asa. Aí o simbolismo, criou-se os anjos. Está lá nas igrejas pintadas, que a gente não sabe explicar, a gente começa a deduzir.
Se vai ser verdade ou não, a ciência é que cabe comprovar. Então ele usa esse simbolismo da asa para nos mostrar que uma asa, essa asa vai nos elevar, vai fazer que nós tenhamos a ascensão, porque o corpo vai ficar. E no que é que nós vamos levar? Não são os nossos conhecimentos? Muito bem, e atitudes? Uma asa, ele denomina a asa do amor. A outra asa, ele denomina a asa da sabedoria. A combinação desses dois é que vai elevar a todos nós. Para fazermos uma análise mais, baixarmos mais um pouco o nível, que amor é esse? É o amor dos bons sentimentos. Pensar com bons sentimentos. Esse é o amor. Que precisamos identificá-los, aceitá-los, vivenciá-los. A outra asa da sabedoria é a asa do conhecimento, que alimenta a nossa inteligência, que é o Espírito em nós. Muito bem. O irmão, enquanto fazia a sua preparação do ambiente, ele falou, ou foi ele ou foi ela na oração, estou em dúvida. Mas o amai-vos e instruí-vos já saiu na noite de hoje aqui. Me recordo. Amai-vos, o amor. Instruí-vos, o conhecimento. Também foi dito, eu posso reforçar, conhece o espírita por essa transformação moral. E vocês se julgam que estão necessários de transformar alguma coisa? Ou como bons alunos na escola da vida, porque essa oportunidade existencial pode ser visto como uma escola, pode ser visto como um hospital de almas, pode ser visto como um cárcere de almas aprisionadas ao seu passado, tentando reconstruir o seu futuro. Ou seja, como é que a gente identifica essa oportunidade existencial diante da realidade da vida de vocês? Não sei, eu sei das minhas oportunidades. Mas imaginemos que essa oportunidade é na escola da vida. Faça uma análise. A média é 5, média baixa. Eu passo. E quem diz que dessa vez tem que passar com média 10? Eu acredito que eu não estou diante de uma assembleia de missionários. Estou diante de uma assembleia de irmãos esforçados em querer se melhorar, esforçados em buscar algo que dê sentido à vida, buscar algo que nos fortaleça diante das dificuldades que devem estar acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas em que proporções vão acontecer? Eu não sou vidente nesse nível. E se o fosse, acho que a vidência não seria para esse propósito, na minha análise, respeitando qualquer divergência. É assim que nós vamos pensar. E aí não queremos ser vaidosos, dizer, não, está tudo bem, eu passo por média, eu não estou fazendo mal, estou evitando fazer o mal. Aí a doutrina que nos envolve e que ela é regra, diz, espera aí, não basta só não fazer o mal. Você também será cobrado pelo bem que poderia ter feito e não fez. Epa, olha como a coisa agora tomou uma dimensão bem maior. Você poderia ajudar a pescar almas em sofrimento e você só se preocupou com a sua realidade. Isso tem nome, isso é egoísmo. Ah, mas pelo menos eu não pensei, não desejei o mal àquele cidadão ou àquela cidadã que tanto tenta me prejudicar. A espiritualidade está vendo, sabe do seu esforço. Portanto, como bom espírita, você está se esforçando em domar as suas más inclinações diante da realidade de cada um. Tudo isso, irmãos, acontece rotineiramente. Mas vocês sabiam disso? E se sabiam, como eu sei e eu acredito, está se esforçando quando vem aquele pensamento ainda que não é digno? E se esse pensamento que você identifica e a espiritualidade sabe, a espiritualidade que lhe protege,
que lhe defende, que lhe assiste, e a espiritualidade que não é simpática a você, por uma série de fatores, que você desconhece, eu também desconheço, mas sei que existe. Sabe dos seus pensamentos. Nós sabemos que esse pensamento, se ficar muito tempo permeando aqui em nossa mente, vamos ser envolvidos e impulsionados a fazer a coisa errada. E esta coisa errada que nós vamos fazer vai ferir as leis divinas. E nós temos consciência disso. E por que insiste? Por que não pede forças? Por que não desvia a atenção disso? Porque se isso ainda vem à sua mente, esse pensamento, não fique pensando que é só obsessor, não. Pode até ser, mas a maioria das vezes não é. E é isso que a doutrina nos diz. São as nossas deficiências que ainda estão no nosso perispírito. Está registrado. E eles sabem das nossas limitações. Mas esse daqui se alegra em ver que você está se esforçando. Por que você está se esforçando? Porque você está transformando os seus valores morais, melhorando a qualidade do seu pensamento, melhorando a qualidade do que você vai falar, do que você vai se expressar. Porque a fala é o maior instrumento. A fala é o maior instrumento de ensino. O exemplo é fundamental. Mas a fala é a maior ferramenta de ensino. E quando nós não falamos, desenvolvemos técnicas de passar a mensagem. Porque é preciso sermos pescadores de alma. A quem muito é dado, muito será cobrado. Cobrado na sua individualidade, porque você sabia, e me permita, não é uma ameaça, nem estou aqui aterrorizando. Não cabe mais. Ah, eu não sabia. Sabia. Ignorou. Desprezou. Mas sabia. Vamos recomeçar. Porém, existe algo a ser reparado. Porque a sua infeliz escolha gerou danos. Danos para terceiros e danos para você mesmo. Você optou pelos vícios. Na outra encarnação, seus órgãos vão nascer naturalmente com algumas limitações, com uma dupla finalidade: ajudar você a não se viciar novamente e ajudar você a dar valor aos órgãos e proteger. Vocês analisam por esse aspecto? Já pensaram? Ou simplesmente fica, meu Deus, esse ente querido já nasceu com essas limitações, só fica a censurar, a criticar, a exigir de Deus que lhe dê tudo de bom. E a maior riqueza Deus já lhe deu. Poderíamos abrir a boca. A saúde é muito importante. A maior riqueza foi a oportunidade de reencarnar novamente. Veja que quando eu falo de valores, eu estou falando de importância. E é essa importância que vai fazer toda a diferença. Portanto, irmãos, já no avançar da hora, agradeço a oportunidade. O ano começou lá em janeiro, né? Já vamos para... Está rápido, está passando rápido, já vamos para... terminando o segundo mês. Mas diz que nessa pátria as atividades econômicas só começam verdadeiramente a partir de março. Isso é um dito popular. Porque janeiro é férias e fevereiro é carnaval. Enfim, mas que a gente possa, diante do atual momento, e aí, quando eu digo atual momento, é analisarmos a realidade que nós estamos vivenciando enquanto cidadãos, analisarmos, né, os conflitos que estão existindo, pararmos para ver, né, não vou dizer o sentido, porque tem coisas que é tão absurda que eu diria que é sem sentido e sem noção estarmos aqui requentando comportamentos, escolhas que sabemos que só são mazelas da humanidade. Porém, nós somos atores e somos convidados
de alguma forma, a nos posicionarmos. E eu não estou falando de nos posicionarmos em rede social, opinando, ou sendo favorável, ou discordando por aquilo. Eu digo que somos atores no dia a dia, ajudando a transformar um mundo melhor, na medida em que esse auxílio, ele ocorre através das nossas atitudes, e que elas sejam na prática do bem. Quem tem a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma lidinha na noite de hoje, só para relembrar as qualidades de um homem de bem. Homem, pessoa humana. Só para relembrar. É rapidinho. Após a oração que faço. Ou antes da oração. Ou a própria leitura já é uma oração. E ao ler, veja aquelas características a qual cada um já é capaz de fazer. Só isso. Faça essa autoanálise e prossiga. Prossiga, porque amanhã é um novo dia, teremos novas oportunidades e a todo momento nós estamos sendo avaliados naturalmente. Que Deus seja louvado, que Jesus seja louvado, que todos nós, filhos de Deus e irmãos de Jesus, também sejamos louvados, enaltecidos, valorizados com simplicidade, nada de vaidades. Sabendo que quem tem mais tem que ajudar a quem tem menos. Não estou me referindo só a questões materiais, mas principalmente em nível de valores morais e valores morais cristãos, que nos ajudam a identificar o que é o certo, o que é o errado, mas acima de tudo nos ajudam a identificar o que é o bem e o que é o mal. Muito obrigado a casa por mais uma oportunidade.